Imitação de Cristo, capítulo 13. Como se há de resistir às tentações? 1. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. 7:1. Cada qual deve, pois, ser muito cuidadoso nas tentações, cura vigilante na oração, para não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda das almas para as devorar. 1 Pedro, versículo 8. Ninguém há tão santo e tão perfeito que não tenha algumas vezes tentações, e não podemos viver sem elas. 2. São, contudo, as tentações muitas vezes utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas é humilhado, instruído e purificado. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que aproveitaram. E os que as não quiseram sofrer e levar com ânimo foram tidos por maus e desfaleceram no caminho da salvação. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, onde não haja tentações e adversidades. 3. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com inclinação ao pecado. Passado uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não as podemos vencer só com o fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. 4. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará, antes lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior que antes. Ajudando Deus, melhor as vencerás pouco a pouco, com paciência e bom ânimo, do que com teu próprio esforço e fadiga. Toma muitas vezes conselho na tentação e não seja desabrido e áspero com o que está tentado. Antes procura consolá-lo como quiseras ser consolado. 5. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e pouca confiança em Deus. Assim como as ondas lançam de uma parte para outra a nau, a que falta o leme, assim as tentações combatem as adversidades, modos o homem descuidado e inconstante no seu propósito. O fogo prova o ferro e a tentação o justo. Muitas vezes não sabemos o que podemos, mas a tentação mostra-nos o que somos. Devemos, pois, vigiar principalmente no princípio da tentação, porque mais facilmente se vence o inimigo quando o não deixamos passar da porta da alma e lhe saímos ao encontro logo que bate. Donde veio dizer um poeta: existe no princípio, tarde chega o remédio, se já por largo tempo o mal raízes lançou. Porque primeiramente se oferece à alma um simples pensamento, depois a importuna imaginação, logo o deleite, daí a nada o movimento torpe, e finalmente o consentimento. E assim, pouco a pouco, entra no maligno inimigo e se apodera de tudo, porque se lhe
não resistiu no princípio. E quanto mais preguiçoso for o homem em resistir-lhe, tanto se fará cada dia mais fraco, e o inimigo contra ele mais poderoso. 6. Alguns padecem graves tentações no princípio de sua conversão, outros no fim, muitos quase por volta por toda a vida. Alguns são tentados brandamente segundo a sabedoria e a equidade da divina providência, que poderá o estado e os méritos do homem, e tudo ordena para a salvação de seus escolhidos. 7. Por isso não devemos desconfiar quando formos tentados, mas antes rogar a Deus com maior fervor que seja devido de nós ajudar em toda a tribulação, porque segundo o dito de São Paulo, nos dará o auxílio junto com as tentações, para que não possamos resistir. 1 Coríntios 10, 13. Humilhemos, pois, nossas almas debaixo da mão de Deus em toda tribulação e tentação, porque Ele há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. 1 Pedro 8. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado, e nelas consiste o maior merecimento, e se conhece melhor a virtude. Não é muito ser o homem devoto e fervoroso quando não o penaliza, mas se no tempo da adversidade se mantém com paciência, dá esperanças de grande aproveitamento. Alguns há de vencer as grandes tentações e muitas vezes das ordinárias e pequenas são vencidos, para que, humilhando-se, não confie em si nas coisas grandes, mas são fracos nas pequenas.